Olá, pessoal! Estamos aqui novamente na terceira semana da nossa oficina, nos preparando para o ENAD 2014. Nesta semana, nós vamos ver algumas dicas de como podemos fazer melhor uma prova que tem questões de múltipla escolha. Estratégias e dicas de como fazer melhor as provas objetivas. Ser eficaz em fazer testes objetivos não é enganar em um jogo de adivinhação ou a aplicação de fórmula mágica para a realização da prova. Pelo contrário, o candidato bem-sucedido deve aplicar as habilidades de leitura e reflexão crítica para o teste e evitar cometer erros por descuido. Quando você conversa com pessoas que fizeram provas de múltipla escolha, algumas às vezes chegam para você e diz: eita, eu marquei uma questão errada, porque por falta de atenção. Eu respondi rápido aquela questão, então eu não vi o que realmente estava solicitando. Eu achei que era a resposta certa, mas lá no final eu estava solicitando a resposta errada. Isso, entre outras coisas, infelizmente acontecem por falta de atenção na realização dessas provas. Por isso, vamos rever alguns pontos para que você possa focar e obter um ótimo desempenho na prova do ENAD. Inicialmente, uma etapa muito importante que as pessoas pulam é ler as instruções cuidadosamente. Toda prova, seja de concurso, seja o ENAD, ela começa a primeira página com as instruções, que é muito relevante que vocês leiam. Vamos começar por lidar com os tipos de erros descuidados que os estudantes lamentam quando começam a conferir os testes. Primeiro, vamos dizer o óbvio: ler as instruções cuidadosamente. Muitos estão com tanta pressa para iniciar o teste que não leem as instruções e cometem erros por descuido, como resultado. Leia todas as respostas possíveis em questões de múltipla escolha, mesmo se você acha que a primeira ou a segunda opção está correta. Que esse também é um outro ponto, né? Que às vezes a questão está solicitando a opção certa. Aí você lê a letra A, vê que ela está certa, vai lá e marca. Às vezes, dependendo da questão, todas as opções podem estar corretas, mas você vai ver a que está mais correta. Isso, às vezes, acontece. Por isso que é solicitado aos estudantes que leiam todas as alternativas e descartem, né, as 4 alternativas para encontrar finalmente a alternativa correta. Em relação a ler as instruções, eu trouxe aqui o ENAD, a prova do ENAD de 2011, e vamos rever aqui todas as instruções, que são extremamente importantes. Vejam aqui, curso de letras, e aqui mesmo destaca: leia com atenção as instruções abaixo. O primeiro ponto: verifique se, além deste caderno, você recebeu o caderno de respostas, destinado à transcrição das respostas das questões de múltipla escolha, objetivas, das questões discursivas e do questionário de percepção da prova. Preste atenção nesse detalhe do caderno de respostas, porque se você não recebeu, você vai solicitá-lo. Você vai responder na prova, só que na prova que eles lhe entregarem, vai ser o rascunho, certo? A resposta oficial é justamente nesse caderno de respostas. Ponto 2. Confira se neste caderno contém as questões de múltipla escolha, objetivas, e discursivas de formação geral e do componente específico da área, e as questões relativas à sua percepção da prova, assim distribuídas. Vocês vão responder a essas questões aqui, a essa quantidade de questões. Na primeira oitava, formação geral, que são as questões objetivas.
A primeira e a segunda discursiva, também de formação geral, que são de assuntos do cotidiano, da sociedade, entre outras coisas, nada especificamente relacionado com a área de letras. O que são realmente específicos é justamente os componentes específicos, o comum, que é da parte objetiva, questões objetivas, e o componente específico comum também tem as questões discursivas. As objetivas, de 9 a 25 questões, e as discursivas, que vai ser a terceira até a quinta questão discursiva. O componente específico também tem o de licenciatura, as objetivas, da questão 26 à questão 35. Reparem que eu falei para vocês na semana passada, naquele outro vídeo, que nós também temos na prova questões específicas para o curso de bacharelado. Se o curso de vocês é licenciatura, vocês vão focar somente nas questões acima, que é da 26 a 35. De 36 a 45, vocês não precisam responder. E o último ponto é o questionário de percepção da prova, que esse daí também é para vocês responderem, que é a sua ideia de como foi a prova para, o ENAD. Da primeira à nona questão. Ele vem no final do caderno e vocês respondem e depois passam também o gabarito para a folha oficial. O terceiro ponto. Verifique se a prova está completa e se seu nome está correto no caderno de respostas. Caso contrário, avise imediatamente um dos responsáveis pela aplicação da prova. Você deve assinar o caderno de respostas no espaço próprio, com caneta esferográfica de tinta preta. Certo, gente? A maioria das provas é caneta azul ou preta. O ENAD, ele solicita somente a caneta de tinta preta. E também esse ponto aqui é muito importante, verificar se a prova está completa. Porque às vezes, por um erro de impressão, uma página pode estar faltando. Isso particularmente já aconteceu comigo e no mesmo momento eu solicitei que eles trocassem a prova. O quarto ponto. Observe as instruções expressas no caderno de respostas sobre a marcação das respostas às questões de múltipla escolha. Apenas uma resposta por questão. Mesmo que durante a questão ele te dê, estão certas o item 1 e o item 2, mas isso vai ser a alternativa A. Então, em nenhum momento você vai marcar duas alternativas por cada questão. Você só vai marcar uma na questão de múltipla escolha. Como eu disse, no item 3, use caneta esferográfica de tinta preta, tanto para marcar as respostas das questões objetivas, quanto para escrever as respostas das questões discursivas. Ou seja, você vai usar a caneta esferográfica de tinta preta para realizar toda a prova. Não use calculadora, não se comunique com os demais estudantes, nem troque material com eles. Não consulte material bibliográfico, cadernos ou anotações de qualquer espécie. Não é permitido. Você terá 4 horas para responder às questões de múltipla escolha e discursivas e ao questionário de percepção da prova. Você não pode deixar o questionário de percepção da prova em branco. Se tiver em branco, sua prova não será levada em consideração, certo? Você vai ter que responder toda a prova, com exceção das questões específicas para o curso de bacharelado, porque não é o nosso caso. Como eu tinha comentado, vocês vão responder todas as questões e focar, principalmente nas questões específicas do seu curso, que é o de licenciatura. Não esqueçam, por favor, do questionário de percepção da prova, que só tem 9 questões e são bem curtinhas. Quando terminar, entregue ao aplicador ou fiscal o seu caderno de respostas. Atenção, você só poderá levar este caderno de prova após decorridas 3 horas do início do exame. Algumas pessoas terminam antes, mas não podem levar o caderno de provas.
certo? Se terminar antes de 3 horas, não pode levar o caderno de provas. Você vai ter que esperar um pouquinho para somente depois dessas 3 horas do início da prova é que você vai poder levar esse caderno. Mas o caderno de respostas vai ficar com o fiscal da sala. E um outro ponto em relação a colocar as respostas no gabarito. Pelo menos o que eu gosto de fazer é o seguinte. Eu gosto de, a cada 10 questões que eu responder, eu pego o gabarito, né, o caderno de respostas, e já vou passando. Sempre a cada 10 questões. Por que eu faço isso? Porque às vezes você acha que vai dar tempo, quando finalizar toda a prova, passar todo o gabarito ao mesmo tempo. O que eu vejo que as pessoas fazem, né, na maioria das vezes, é ficar super estressadas quando estão vendo que faltam 5, 10 minutos para acabar o horário e tem que passar toda a prova limpo. Por causa desse estresse, a meu ver, desnecessário, elas acabam errando no momento de passar o gabarito. É a letra A, colocou a letra B. É a letra B na questão 10, mas acabou colocando na questão 11. Isso pode ser totalmente evitado se for feito partes por partes. Marquem aí, a cada 10 questões ou a cada 15 questões, o que vocês acharem melhor, já vão passando a resposta para o gabarito. Mas tem uma ressalva. Eu inicialmente passo a lápis, certo? Todas as respostas eu passo a limpo, só que a lápis. Porque caso dê tempo de finalizar a prova antes do horário, né, antes das 4 horas, você pode dar uma revisada em algumas questões e, quem sabe, modificar alguma resposta. Por isso que eu passo de 10 em 10 a lápis. E no final é muito mais tranquilo você preencher todo o gabarito com a caneta. E você não precisa apagar, certo? Se você fez a lápis, você não precisa apagar depois tudo, porque a tinta preta vai cobrir essa parte do lápis. Agora também cuidado a fazer essa marcação, porque eu já vi pessoas furando o caderno de respostas, de tanto que marcou, né, aquela opção. De tanto que riscou para ficar a bolinha totalmente preta. Riscou tanto que chegou a furar. Também não exagerem. No momento que você vê que já está preenchido, você já parte para outra questão. Dando continuidade. Monitore seu tempo. Monitorar o tempo é algo de extrema relevância. Se a prova tem 4 horas, você tem que ter uma média de minutos para cada questão. Vejam, 4 horas nós temos 240 minutos. São, no total, 44 itens, ou seja, 44 questões. Então, você vai ter aproximadamente 4 ou 5 minutos para responder cada questão. O ideal é que seja pelo menos 4 minutos. Pelo menos não, perdão. O ideal é que seja no máximo 4 minutos. Porque 5 minutos você fica sem tempo para passar as respostas para o gabarito oficial, que é o caderno de respostas. Então, acho que 4 minutos é o suficiente. Se você está vendo que não sabe a questão, você passa para uma que você saiba. Utilize seu tempo adequadamente, porque ele é de extrema importância. Adivinhações. Terceiro, se você resolver adivinhar, sua primeira resposta geralmente é melhor. Pesquisas indicam que o seu primeiro palpite é mais provável a ser o correto. Você só deve alterar as respostas das perguntas se você realmente descaracterizou-as ou se você tiver informações encontradas em outras partes do teste que indicam com certeza que a sua primeira opção está incorreta. Porque às vezes você fica em dúvida em relação a que alternativa você vai marcar. Logicamente, você não vai marcar aleatoriamente. Se você está em dúvida, você olha com cautela e vai eliminando as que são realmente improváveis.
E você vai marcar a alternativa que você acha que tem mais possibilidade de ser a correta. Hora da revisão. Finalmente, permitir tempo suficiente para passar os olhos pelo teste para se certificar de que você não deixou um item vazio, uma questão mal marcada na folha de respostas ou fez algum outro descuido simples. Resista ao impulso de sair quando você concluir o exame. No momento que você concluir o exame, antes das 4 horas, dê uma revisada em todas as questões, se for possível, em relação ao tempo. Porque nós, em uma prova, temos que ter uma leitura relativamente rápida. Mas também não adianta ler tão rápido se você não entender o que a questão está solicitando. Você tem que fazer tudo dentro do tempo permitido. Quando acabar as 4 horas, os fiscais vão recolher todas as provas. E não adianta ficar solicitando 5 minutos a mais, 10 minutos a mais, porque isso não é permitido. Caso vocês terminem antes da prova, não entreguem logo. Revisem alguns pontos que vocês ficaram em dúvida. Ou, se possível, como eu disse, revisem toda a prova. As questões do ENAD, como vocês puderam perceber na semana passada, com as questões discursivas, são questões relativamente grandes e que não são tão simples, porque elas exigem um certo nível de reflexão com criticidade. Por isso, vocês devem se acalmar e pensar com cautela em qual resposta vocês vão dar. Nas questões discursivas, é mais difícil fazer uma revisão total da questão, mas é sempre bom vocês relerem para que possam encontrar, né, alguma incoerência na maneira como vocês escreveram inicialmente. Quando for passar a questão discursiva para o gabarito oficial, vocês não precisam passar a lápis, certo? Porque talvez não dê tempo de finalizar tudo. Passe diretamente para o caderno de questão. Você fez no rascunho. Você não precisa passar lápis para o caderno de respostas. Você passa diretamente escrito com a caneta de tinta preta. Que assim você já vai economizando um tempo razoável. 3 fases de teste objetivo. A primeira fase: responder apenas os itens que você está confiante que possa responder corretamente, ignorando os outros itens momentaneamente. Se você tem dúvida na questão ou se você realmente não sabe daquele assunto, você pula a questão, faz um círculo nela, né? Número 2, faz um círculo bem grande no número 2, porque você não pode perder tempo com questões que você não sabe. Se você não sabe, de que adianta perder 5, 10 minutos naquela questão? Qual é a diferença real que vai fazer? Nenhuma. E eu já vi vários colegas meus passarem mais que 10 minutos em uma única questão. Se você pelo menos souber da resposta, aí talvez até valha a pena demorar tanto tempo em uma questão, se você tem certeza que ela está correta. Por exemplo, as questões discursivas, que você tem que realmente dissertar, talvez isso demore até um pouquinho mais de tempo do que as outras, que são objetivas, né? Que são de múltipla escolha. Esta estratégia o ajuda a construir a confiança e garante que você irá obter crédito para o que você sabe se você ficar com um pouco de tempo. Além disso, como você vai ler e responder perguntas, você estará fazendo associações mentais e revendo o material estudado. Importante para o teste pode ser o que estava na ponta da língua e quando você estava tentando responder a um item anterior, relembrou. Em seguida, aquelas que valem mais pontos. Em relação a construir a confiança, isso realmente acontece. Porque no momento que você começa a responder as perguntas e vê que não sabe a resposta, às vezes a pessoa começa a ficar nervosa, desesperada, e a mente acaba bloqueando para as próximas questões.
Isso é um fato, isso realmente acontece. Por isso que é extremamente importante você começar respondendo somente as perguntas que você sabe. Você vai ler para ter a ideia geral, obviamente, da questão, do que ela está solicitando, e vai responder somente as que você sabe. Não perca tempo com as outras. Siga em frente. Quando finalizar as que você sabe, você volta e responde essas que você está mais ou menos certo ou que realmente não tem um conhecimento específico sobre aquela determinada questão. Outro ponto importante é focar principalmente nasquelas que valem mais pontos. Vamos dar uma olhada aqui. Na instrução, no caderno de provas, ela vem informando o peso das questões. Vejam, as objetivas de formação geral têm peso de 60%. As discursivas de 40%, dentro dos 25% do peso dos componentes. Então, significa o quê? Que as específicas têm um peso maior, porque o peso dos componentes é de 75%. As objetivas vão ter um peso de 85% e as discursivas somente 15%. Então, foquem principalmente nas questões objetivas da prova, que são os componentes que fazem parte dos componentes específicos. Essas vão ter um peso maior. Foquem principalmente nelas. Dando continuidade. Fase 2. Volte através do teste para focar em itens que você pulou na primeira fase, usando uma estratégia ligeiramente diferente. Identificar e eliminar o que você está relativamente seguro de que são respostas incorretas. Isso é um ponto importante, porque às vezes você vai reler novamente e perder um tempo com aquela alternativa, se você já acha que ela é impossível de ser a alternativa correta. Você vai lá e risca. Assim você vai eliminando as chances de responder errado. Leia o enunciado e tente responder sem ver as opções, e selecione a que mais se aproxima da sua resposta. Essa eu acho uma dica muito importante. No momento que você lê o enunciado e vê o que é que ele está solicitando, tente responder mentalmente antes de ver as opções, porque aí você não vai ser influenciado pelo que as alternativas estão afirmando ser a resposta correta. Leia o enunciado com cada opção como se fosse uma questão de verdadeiro ou falso e escolha o mais verdadeiro. Como eu disse, no início do vídeo, às vezes a questão tem todas as opções corretas e você vai ter que encontrar a mais correta, a mais verdadeira. Experimente cortar nas escolhas possíveis para melhorar suas chances. Eliminar opções que são definitivamente erradas ou improváveis. Eliminar opções que não possuem ligações gramaticais à base da questão, como palavras e expressões estranhas ao tema. Eliminar as escolhas que seriam logicamente excluídas por outras escolhas possíveis. Por exemplo, se as respostas possíveis a um item são: letra A, adormecendo, B, ouvindo, C, olhando, D, dormindo. Já que as alternativas A e D significam basicamente a mesma coisa, e uma vez que apenas uma resposta pode ser correta, então é lógico que nenhuma das duas poderia ser a resposta certa. Claro que a prova do ENAD não vai ter questões que tenham essas alternativas tão simples de uma para a outra. Como eu disse, vai exigir um nível de reflexão bem mais crítico. Se em uma sentença o seu oposto ou negativo é verdade, normalmente a alternativa será falsa. Frases longas muitas vezes incluem grupos de palavras desencadeadas por pontuação. Preste atenção à verdade de cada uma dessas frases. Se uma é falsa, indica uma resposta errada. Às vezes, as alternativas têm um parágrafo, na verdade, como resposta.
Você tem que prestar muita atenção em relação à pontuação, porque ela pode te dar uma resposta diferente, dependendo da pontuação utilizada. Cada parte de uma frase verdadeira deve ser verdadeira. Se qualquer parte da frase é falsa, toda a frase é falsa, apesar de conter outras afirmações verdadeiras. Vejam, nesse parágrafo longo, às vezes eles colocam várias afirmativas, várias características solicitadas para aquela questão. Se você encontrar todas as características, mas a última ela é falsa, então essa última falsa vai transformar toda aquela alternativa na resposta errada. E é nisso que você deve prestar atenção. Se você pensa que 2 das 3 opções parecem corretas, todas as anteriores, é uma forte possibilidade de que esta seja a verdadeira. Terceira fase. Depois de ter esgotado o seu conhecimento e estreitar as opções restantes, eliminando respostas improváveis, é hora de fazer o seu melhor palpite. Você não é adivinho, tá? Você está pensando criticamente. Você pode melhorar suas chances mantendo em mente algumas informações importantes sobre a linguagem. Tenha especial cuidado com itens que contêm termos absolutos, palavras como sempre, nunca, invariavelmente, nenhum, todos. Tente substituir um termo qualificado por um único e absoluto, como por exemplo, frequentemente ou geralmente, no lugar de sempre ou na maioria, ou então algum em lugar de todos. Se depois da troca a afirmação ficar mais ou menos válida do que a original, leve isso em consideração na escolha de sua resposta. Porque se está dizendo que aquela ação sempre acontece, e quando você coloca isso frequentemente acontece, e você acha que isso é verdade, então a outra está automaticamente errada. Porque uma coisa que acontece frequentemente não é a mesma situação de acontecer sempre. Um termo qualificador são palavras que restringem ou aumentam declarações gerais. Que são essas, né? Sempre, nunca, nenhum, todos. Use o raciocínio lógico. Para cada resposta possível, pergunte-se: o que aconteceria se realmente fosse verdade, se não fosse, entre outras coisas. Se o tempo permitir, revise perguntas e respostas. É muito importante essa revisão, principalmente para os textos escritos das questões discursivas. Releia para ver se tudo que você escreveu está coerente. Finalmente, selecione a melhor resposta restante. Eu trouxe aqui um exemplo do ENAD 2011, no qual nós estamos visualizando agora uma tirinha de Mafalda, escrita por Quino, no livro Toda a Mafalda. Aqui temos a professora dando uma aula sobre o verbo. Minha mãe me mima. Minha mãe me ama. Bem, Mafalda. Parabéns, professora. Pelo visto, sua mãe é ótima. Agora, por favor, ensine pra gente coisas realmente importantes. Vamos ver o enunciado da questão e o que está solicitando. Muitas vezes, os próprios educadores, por incrível que pareça, também vítimas de uma formação alienante, não sabem o porquê daquilo que dão, não sabem o significado daquilo que ensinam e, quando interrogados, dão respostas evasivas. É pré-requisito para as séries seguintes. Cai no vestibular. Hoje você não entende, mas daqui a 10 anos vai entender. Muitos alunos acabam acreditando que aquilo que se aprende na escola não é para entender mesmo, que só entenderão quando forem adultos, ou seja, acabam se conformando com o ensino desprovido de sentido. Essa é uma citação de Vasconcelos, Construção do Conhecimento em Sala de Aula.
Correlacionando a tirinha de Mafalda e o texto de Vasconcelos, avalie as afirmações a seguir. Primeira, o processo de conhecimento deve ser contemplar a reflexão e ser encaminhado a partir da perspectiva de uma prática social. Segundo, saber qual conhecimento deve ser ensinado nas escolas continua sendo uma questão nuclear para o processo pedagógico. Terceiro, o processo de conhecimento deve possibilitar compreender, usufruir e transformar a realidade. Quarto, a escola deve ensinar os conteúdos previstos na matriz curricular, mesmo que sejam desprovidos de significado e sentido para determinados professores e alunos. É correto apenas os que se afirma em letra A, primeira e terceira, B, primeira e quarta, C, segunda e quarta, D, primeira, segunda e terceira, E, segunda, terceira e quarta. Como eu disse a vocês, mesmo que eles deem várias opções de resposta, vocês só vão marcar uma alternativa no gabarito. Vai ser da letra A até a letra E. Será uma dessas 5. Voltando para esses itens. Como vocês puderam notar, a tira de Quino, que antecede o texto de Vasconcelos, e as afirmativas a serem analisadas, ilustram de forma bem-humorada uma situação que ainda persiste em muitas salas de aula. O professor ensina ou tenta ensinar, seguindo uma espécie de script, que o faz repetir de forma irrefletida procedimentos didáticos fixados pela tradição, mas com pouco ou nenhum resultado para a aprendizagem efetiva. A perplexidade com que a alfabetizadora reage ao questionamento de Mafalda provoca a reflexão do leitor, explicitada nas palavras de Celso Vasconcelos. O ensino pode se transformar numa atividade alienante se o professor não for capaz de refletir sobre a sua prática, submetendo à análise crítica permanente os modelos que orientam as crenças e as concepções que predeterminam sua identidade profissional. Os dois textos e as afirmativas que os seguem estabelecem um confronto, ainda que superficial, entre duas perspectivas pedagógicas, a perspectiva técnica e a perspectiva crítica, ou de reflexão na prática para a reconstrução social. A primeira, ilustrada pela tira de Quino, denunciada por Vasconcelos e exemplificada na alternativa 4, vê o ensino como treinamento de habilidades, na maior parte das vezes dissociadas dos conteúdos, sem os quais seu significado também se esvazia, e de uma situação real de aplicação. Esse tipo de aprendizagem desvinculada do contexto real de aplicação revela-se tão improdutiva e desmotivadora quanto a aprendizagem de conteúdos distanciada dos esquemas de compreensão dos estudantes. Então, automaticamente, ela seria uma alternativa, né? Uma opção falsa. A segunda, relacionada principalmente às afirmativas 1 e 3, vê o ensino como atividade, sobretudo crítica e ética, capaz de promover a reflexão sobre a realidade para transformá-la. De acordo com esse ponto de vista, a construção do conhecimento é um processo no qual é necessária a permanente busca de significado, de sentido, já que não há aprendizagem sem o interesse do aluno em aprender. Para que isso aconteça, a prática docente precisa estar aberta para a realidade, vinculada aos valores e aos elementos da cultura, às experiências e aos acontecimentos, ou melhor, às experiências e aos conhecimentos do cotidiano, de modo a permitir a participação e o engajamento do aluno. Ao assumir essa postura crítica e reflexiva, o professor passa a se questionar sobre as razões que o levam a ensinar o que ensina do jeito como ensina, buscando uma nova organização dos conteúdos, selecionando-os de acordo com as necessidades de seus alunos e seu significado social. Assim, conforme o exposto na afirmativa 2, torna-se ainda mais importante saber qual conhecimento deve ser ensinado, sempre levando em conta que
Os conteúdos relacionados a questões concretas têm possibilidade de melhor apropriação pelos alunos, o que nem sempre ocorre quando são desvinculados de um contexto, obedecendo a uma organização linear, desinteressante e monótona para o aluno e para o professor, repetidos inúmeras vezes e da mesma forma. Desse modo, essa questão, ao apresentar as afirmativas 1, 2 e 3 como corretas, solicita que o futuro graduado em letras perceba o processo de ensino em sua dimensão crítica, assumindo a necessidade de o professor refletir sobre sua prática, como forma de promover a aprendizagem do aluno e de contribuir para a transformação social. Então, o gabarito será a letra D. A referência bibliográfica utilizada para construir esse slide está disponível nesse site, caso vocês queiram acessá-la. Desejo bons estudos para vocês. Continuem focando na prova do ENAD, que ela é de extremamente relevância, tanto para vocês quanto para a universidade. Trouxe um provérbio chinês, que eu acho muito interessante e relevante no momento. Por menor que seja o seu tempo de estudo, estude. Não tenha medo de crescer lentamente. Tenha medo apenas de ficar parado. Estudar por menos tempo que você tenha é muito importante para o nosso crescimento pessoal e também o nosso crescimento acadêmico, o nosso crescimento profissional. Vocês acham que porque terminaram a faculdade agora não vão estudar mais? Vão estudar ainda mais, principalmente quando vocês começarem a dar aula. Vocês vão sentir a necessidade de estar melhor preparados para essas aulas que vocês ministrarão. Bons estudos, pessoal!